Em poucas horas a empresa podia ter acabado. Começou com um curto-circuito, virou um incêndio grande, a situação saiu do controle, a cidade não tinha estrutura, não tinha corpo de bombeiros na cidade e a matéria-prima na fábrica extremamente inflamável. Para quem não me conhece, eu sou o Rogério Bezerra, conto aqui minha história em capítulos, este é o capítulo 9 da Jornada Empreendedora. Era dezembro de 2007, eu estava em São Paulo com meu filho e minha esposa em casa, avisaram ela que estava tendo um foco de incêndio na empresa. Mais do que rápido, ela foi até lá. Só que quando estava chegando, de longe já estava avistando aquela fumaça e pensando, não é possível que seja da fábrica essa fumaça, porque se for, eu estou enxergando isso a quilômetros de distância, o incêndio deve estar numa situação incontrolável já. E ela chegou lá e realmente o fogo estava consumindo a empresa muito rapidamente, começou a pegar fogo na área de lenços umedecidos, ficava próximo ao refeitório e próximo a muita matéria-prima que é super inflamável. Por mais que tinha brigada de incêndio, tudo, o fogo estava tomando proporções absurdas. Tem uma fábrica muito grande, uma petroquímica perto da empresa, e eles têm carro de bombeiro, tem tudo. E vieram ajudar, trouxeram água, mas não foi suficiente, daqui a pouco acabou a água. E a Simone teve que tomar conta e pedir caminhão-pipa, tudo que tinha de caminhão-pipa na cidade, pediu para vir para a empresa o mais rápido possível, para a gente controlar aquele incêndio, e não tinha nem chegado na empresa ainda, e já estava acontecendo tudo isso e tomando conta, e ela correndo, desesperada, né? Porque se continuasse daquele jeito, em poucas horas a fábrica inteira ia virar cinza, não ia sobrar nada para contar a história. E após muitas horas daquela situação, a gente conseguiu controlar um incêndio, conseguiu segurar para que o fogo não chegasse na parte das fraldas descartáveis, porque senão realmente não ia sobrar nada. Tinha muita matéria-prima, por exemplo, celulose, que é um papel, pega fogo muito rapidamente, mas a gente conseguiu controlar. E aí ficou aquele fumaceiro, né? Porque quando uma empresa pega fogo, parte que não estraga com fogo, estraga com água. E metade da fábrica foi embora. O prejuízo na época foi em torno de 1.960.000, que na época já era US$ 1 milhão isso. Hoje seria cerca de 5,5 milhões de reais. A gente estava descapitalizado na época, fazia cerca de um ano que tinha aberto a empresa do Nordeste e a gente tinha colocado muito dinheiro e não contava com uma situação dessa, não tinha caixa para segurar um incêndio nessas proporções. A empresa tinha seguro. E aí a gente pensa, não, está tudo bem, a empresa tem seguro, vai resolver. A seguradora é burocrática, não é uma coisa simples. Para vocês verem, né? Se não tivesse acontecido toda a história na minha vida e a gente tivesse organizado a empresa, nesse momento a gente ia perder tudo, porque a seguradora só pagaria o que fosse danificado e o que fosse de equipamento teria que estar no ativo da empresa, matéria-prima teria que estar na contabilidade, teria que estar tudo declarado, tudo certinho para receber. Eu vejo muitas empresas que têm seguro, mas está tudo irregular. Se acontecer alguma coisa, a seguradora não vai pagar. E demorou cerca de 8 meses para a gente receber esse dinheiro. Quase que a gente não sobrevive até chegar lá, porque existia fora, né, o prejuízo imediato. No decorrer dos meses, houveram outros custos que a gente também não contava. Por exemplo, como pegou fogo na fabricação de lenços umedecidos, a gente precisou terceirizar toda essa produção que era feita interno, pagando mais caro do que os custos que a gente tinha internamente, e não podia repassar isso para os clientes, porque os clientes não tinham nada a ver com a situação que a gente estava passando. Tinha que simplesmente vender pelo preço como se tivesse sido fabricado dentro da empresa e correr para restabelecer a unidade novamente.
Só que fazer máquina, construir tudo de novo, reformar o prédio, não seria uma tarefa fácil. E também a gente não tinha caixa para ir acelerando todas as mudanças e depois receber o dinheiro do seguro. Muitas empresas ficam no meio do caminho, né? Porque, como durante todos os capítulos que eu estou contando aqui, sempre teve uma página 2. Sempre o problema foi maior do que aparentava. Então, quando a gente montou a empresa no Nordeste, parecia que seria um tipo de dificuldade, mas no fundo demorou 1 ano para sair um incentivo e a gente, durante todo esse tempo, perdendo dinheiro. Não contava com isso. Aí pegou fogo na empresa, um grande prejuízo, tinha seguro, graças a Deus. Por outro lado, 8 meses para poder receber o dinheiro. Então, se o empresário realmente não estiver preparado para as intempéries que vêm, que muitas vezes muito fora do que a gente está esperando, não para de pé, né? O problema, às vezes, não se mostra com todo o tamanho de cara. Quando você vai ver, o problema é muito maior do que está aparentando. E a maioria das vezes com a gente foi assim. Se você não se prepara para o que pode vir depois, você pode ficar pelo caminho, né? Eu escutei uma frase que é muito certa, né? Você tem que assumir risco, que senão você não cresce, você não sai nem de casa, né? Você precisa procurar medir os riscos e tem que seguir, não tem o que fazer. Mas você tem que medir o tamanho do risco da ruína. Esse é ruim. Então, você precisa procurar tomar risco que você aguente segurar as consequências, porque tem risco que é grande demais para o seu tamanho. Nós corremos sempre muitos riscos e a resiliência sempre foi muito maior do que os problemas. Sempre, em todas as situações, o problema não se mostrou de cara o que seria. Então, você sempre tem que estar preparado para algo maior. Porque, às vezes, normalmente a gente não enxerga o problema em toda a sua amplitude.